Porque Deus, ele manda Saul ir atacar esse povo. Manda Saul castigar esse povo. Mas Saul, ele faz conforme a sua vontade. Ele leva 200 homens, 200.000 homens do povo de Israel. Ele leva mais 10.000 homens com ele, 210.000 homens para poder atacar. Chega lá, ele se submete a esse povo. Ele chama esse povo, mata mulheres, mata crianças, mata os homens, mas ele não mata o rei. Ele não mata o gado, as ovelhas, aquilo que tinha mais valor segundo os olhos dele. E por que isso? Por que isso? Porque o coração dele não estava na obediência. O coração dele estava naquilo que ele estava vendo, irmãos. O coração estava na visão carnal, na visão humana. E muitos de nós somos assim na terra, irmãos. Nós olhamos para aquilo que nos contempla, para aquilo que agrada os nossos corações. Mas aquilo que Deus, ele tem direcionado a mim e a você nessa terra. O que Deus, ele tem direcionado a mim e a você? Deus, ele dá uma ordem a Saul. Saul ia botar culpa no povo, mas ele era o rei, a autoridade estava sobre ele. O povo tinha que se submeter à vontade dele, mas antes disso ele tinha que se submeter à vontade de Deus. E muitas das vezes eu e você somos assim na presença do Senhor. Nós queremos achar culpados para a nossa caminhada na terra. Por que nós não temos recebido as nossas bênçãos? Porque a bispa não compra a minha luta? Porque ela não compra a minha batalha, a minha dor? Ou é porque eu não tenho andado conforme o querer, conforme a vontade de Deus? Porque é muito fácil, irmãos, eu apontar o meu dedo e falar que a missionária Verônica, ela não tem intercedido por mim, ela não tem subido o monte comigo, Alamanás. Mas Deus, ele falou que era para mim me colocar de pé. Ele mandou eu marchar na terra e ser um homem obediente. Porque eu, sendo um homem obediente, o realizar de Deus ia se cumprir na minha vida. Mas aí eu escolhi fazer conforme a minha maneira, conforme a minha vontade. Porque eu tenho chamado e ouvi a primeira profecia do meu chamado quando eu tinha 17 anos. E hoje nós estamos na presença de Deus. Hoje eu posso falar que Deus, ele alcança os seus. Apesar de muitas das vezes nós olharmos e nós acharmos que não tem mais jeito. Mas eu sou prova viva que posso falar que tem jeito. Eu posso falar que ainda tem esperança, irmãos. Porque a sentença para a minha vida era sentença de morte. Mas foi Deus que me escolheu, irmãos. Não foi eu que escolhi, não, irmãos. Porque se fosse para mim escolher, eu tinha feito da minha maneira. Mas foi Deus que me escolheu. E quando eu entendi que foi Deus que me escolheu, eu comecei a entender o quanto Ele me guardou durante toda a minha vida. Eu consegui entender cada cuidado que Ele teve em toda a minha trajetória. Entender o chamado de Deus na vida de cada um. E nós jamais podemos abrir mão desse cuidado que Deus, ele tem, da responsabilidade que Deus, ele deu para cada um de nós. Porque Deus, ele permitiu um reino na mão de Saul. Mas Saul, por ser desobediente, ele jogou esse reinado fora. E o que eu e você estamos fazendo com aquilo que Deus, ele confiou a mim e a você? O que eu e você estamos fazendo nessa noite, Alamas? Porque Deus, ele confiou a mim e a você, irmãos, uma responsabilidade na terra. E aí nós temos que parar e pensarmos nessa noite, o que Deus, ele confiou a mim e a você? Será que está limitado somente dentro do nosso lar, só a nossa casa? Ou será que também abrangiu ao nosso trabalho? Será que também abrangiu aquela vizinha todo tempo e a todo momento, irmãos? Nós temos que orar. É muito fácil eu orar por aquele que me ama.
É muito fácil orar por aquele que está ali, ó, intercedendo. Quem é do ministério é fácil. Mas e orar por aqueles que se levantam? E orar por aqueles que perseguem a mim e a você? Jesus, ele deu exemplo, irmão. Ele pediu ao Pai para perdoar, porque nós não sabíamos o que estavam fazendo, irmão. Ele foi crucificado, irmãos, por amor a mim e a você. Mas ele era inocente, mas eu e você somos culpados, irmãos. Mas mesmo assim ele nos ama, irmão. Porque eu e você somos pecadores e ele não. Mas ele deu a sua vida para levar os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. E nós não queremos abrir mão do nosso eu. Não queremos abrir mão do nosso pecado, irmãos, para poder seguirmos a Deus, irmãos. Deus, ele chama a mim e a você nessa noite, irmãos, para seguir o chamado, mas o chamado de obediência. Porque muitos têm visto apenas um Deus de amor, mas o nosso Deus também, ele proclama sentenças, como também revoga, assim como ele fez na vida de Saul. Chegou a hora de tu basta, irmão. E fala, mas tem pessoas que queriam ser eu e você na terra. E nós, muitas das vezes, com a nossa pequenez, nós não valorizamos aquilo que nós somos. Nós somos uma potência, irmãos, na mão do Senhor, irmãos. Muitas das vezes nós não temos nada, irmãos, ó, mas nós temos o Espírito Santo, irmão, que faz eu e você sermos diferentes nessa sociedade. As pessoas olham para mim e para você e ficam, ó, sem entender nada. Ficam confundidos na terra, sabe por quê? É Deus dentro de mim e de você. É Deus que, apesar das lutas, das perseguições, eu e você ainda estamos de pé, irmãos. Mas nós temos que entender, irmãos, o cuidado, o amor de Deus, entender a nossa responsabilidade na terra. Porque nós temos que levar o evangelho de responsabilidade, um evangelho realmente de obediência na presença do Senhor, amados. Santo és o Senhor, Santo Deus. Santo, santo és o teu nome. Há um ano atrás eu conheci a minha esposa e muitas das vezes chegavam algumas pessoas para falar de alguns ministérios e começavam a falar perto de mim. Eu falava assim, ó, pode parar, eu não aceito isso. Falar de homem, de mulher de Deus, não falo. Sabe por quê, irmão? Retém as tuas bênçãos no mundo espiritual. Aí você fala assim, ó, por que eu estou pedindo, estou orando e nada acontece? Porque está falando Deus na terra. Porque viver essa palavra, viver esse evangelho não é de qualquer maneira, não. E nós queremos viver de qualquer maneira. E de qualquer maneira não entra no céu. É desse jeito. De qualquer maneira não vai passar na porta, não, irmão. Não tem jeitinho. Jeitinho tem aqui, agora no céu não tem jeitinho, não, irmão. É conserto, é arrependimento. É mudança, irmão. É mudança de caráter. É mudança de estrutura, Santo de Israel. Exaltado és o teu santo nome. Exaltado és o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Aleluia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 22. Mas muitos não querem obedecer, irmão. Preferem sacrificar, preferem pagar preço na terra do que obedecer ao Senhor. Porque eles viram melhor, viram coisas melhores nos valores que tinham nos gados, nas ovelhas, do que nas promessas de Deus, irmãos. E aí quando vem o profeta para questionar, ele coloca a culpa no povo. Depois ele começa a falar que as ovelhas, que os gados eram para sacrifício, por isso dessa palavra. Mas Deus, ele se alegra com a obediência, mais do que o sacrifício. E como eu e você estamos na presença do Senhor na obediência?
Nós estamos preferindo obedecer ou sacrificar? Desse jeito, né? Qual a escolha que eu e você temos feito nessa terra? É obediência ou é sacrifício? É obediência ou é sacrifício? É obediência ou é sacrifício? É para pensar, irmão. Porque nós temos que obedecer. Porque nós que somos pais, que somos mães, se o nosso filho está errado, nós vamos lá, e puxamos, queremos fazer pirraça. E não queremos andar como Deus, Ele tem mandado eu e você andar. Desse jeito. E aí, o negócio vai apertando cada vez mais. Porque Deus, Ele permite na minha e na sua vida, irmãos. Irmãos, eu posso falar pelas minhas experiências, irmãos. A minha sentença era de morte. E era de morte de verdade, irmãos. Porque eu escolhi, irmãos, mexer com coisas que não eram para me mexer. Andar até com pessoas que não eram para mim andar. Meu Deus. Mas aí Deus, quando você conhece a palavra de Deus, irmão, pode passar o tempo que for, a semente ela fica, irmão. Ela fica plantada, E vou te falar, às vezes você precisa passar o aperto, porque a semente está lá, mas a terra não é boa. Mas aí, quando começa a passar os apertos, a terra ela começa a ser adubada. Aí começa a bater a moral do homem, a moral da mulher. E aí começa a lembrar de um Deus, aquele Deus lá da infância, lá atrás, aquele Deus que quando você entrava na igreja, tocava no teu coração. Aquele Deus lá atrás que você conheceu o primeiro amor. Davi, ele era pecador. Ele era um homem errante na terra. Mas ele era um homem que realmente ele se arrependia. Porque Saul, ele se arrependia de pouco. Porque apesar, para Deus ver não teve arrependimento realmente em Saul. Ele só de boca. Ele queria continuar altivo diante da população. Mas Davi, quando se arrependia, rasgava o seu coração diante de Deus. E assim tem que ser eu e você. Nós temos que realmente nos arrepender diante de Deus. Porque eu e você somos falhos, irmãos. Cada um de nós podemos errar, podemos pecar, irmãos. Quantas vezes eu já errei na presença do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele nos constrange a reconhecer: eu errei, eu falhei, eu quero conserto, eu quero mudança. Aleluia. Não é feio, não é errado eu chegar e falar: bispo, eu errei. Bispo, me perdoa. Missionário, eu falei algo que te magoou, me perdoa. Me perdoa. Porque o Espírito Santo, ele tem me cobrado isso. Deus, ele tem me despertado. Não estou conseguindo nem mais dormir enquanto eu não te pedir perdão. Porque é assim que Deus, ele faz, irmãos. Deus, ele faz assim, ele confronta o homem. E ele tem confrontado o homem através da palavra, irmão. Nós temos que andar na obediência diante do Senhor. Quer ver um exemplo que eu nunca comentei nem para bispa isso? Eu ganhei uma igreja montada, irmãos, na minha mão. Aí eu fui para poder fazer algumas coisas lá e tal. Só que Deus, ele falava: não foi isso que eu te falei. Eu escutava Deus falar dessa forma: não foi isso que eu te mandei fazer. Não foi isso que eu te mandei fazer. E as coisas foram acontecendo. E chegou uma hora que começou: vai vir um pastor tal aqui para poder te ordenar pastor. Só que aí Deus, ele falou comigo, mas falou de uma forma diferente. Sabe quando o pai repreende o filho e fala: não foi isso que eu mandei você fazer. E assim Deus, ele falou comigo. Sabe o que é você sentir um temor e um tremor no teu coração? E aqui estou eu, irmãos. Sabe por quê? Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei o que Deus, até onde Deus, ele deixa eu ir, aonde ele não quer que eu vá. E quando Deus, ele manda você voltar, você volta. Quando Deus mandar você obedecer, você obedeça. Porque senão você paga preço na terra. Porque eu falo: o que adianta você estar até em outro ministério? Porque foi o meu caso. Eu não estava feliz, irmão. Eu me esforçava, mas estava triste de alma. Eu estava me cansando no ministério, eu estava cansado aqui. O meu coração estava aqui. Eu estava fazendo na minha mente aquilo que Deus queria que eu fizesse,
Mas não era a vontade de Deus, irmãos. Mas na minha concepção humana, eu estava fazendo a obra de Deus. Mas não era aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. Eu peguei e entreguei o ministério. E aí? Nós temos que entender, irmãos, quando Deus ele fala comigo e fala com você. Porque muitos, irmãos, com o olhar humano, iria pensar, eu tenho um povo, eu tenho uma igreja já montada, só dá seguimento. Mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que vem muito fácil em nossas mãos. Muito cuidado. Porque muitas coisas também que vêm fácil podem te tirar da presença do Senhor. Porque veio na mão do Saul, veio fácil para ele. Porque foi o povo que escolheu, não foi Deus que deu. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que vem na minha e na tua mão. Porque muitas das vezes vai parecer até que vem da parte de Deus. Mas será que realmente vem da parte de Deus? Porque aquilo que vem de Deus não causa, irmão, tristeza no coração. Não causa dor, irmãos. Não causa pesar, não, irmão. Se está entristecendo a tua alma, o teu coração, para. Analise, irmãos. Vê como está a tua vida espiritual, primeiramente, diante do Senhor. Dobra o teu joelho e fala com Deus. Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou entendendo.